vocês a um corte do programa do Vilela na Inteligência Limitada, onde o Rodrigo Silva vai explicar por qual motivo Deus não acaba com o mal. Então vamos conferir aí o vídeo do Rodriguinho. Tamo junto. Apolinário, quando dizem o diabo é inimigo de Deus, vocês não acham que é colocar o diabo em pé de igualdade com Deus? Pessoal, por que Deus não acabou com o diabo? Simples, porque o diabo é a morte e Deus é a vida. Simples. E outra, ele tá falando de igualdade, né? Ué, quem dá poder pro diabo, Deus de Israel, são as pessoas indo no culto, dando poder pra ele. O diabo só tem poder porque as pessoas da religião dão poder pra ele, tá, gente? Então ele é o Deus da religião. Então fala assim, o mal tá aí. Ué, é o Deus da religião que tá fazendo isso. É o Deus da religião. Eles dão poder pra ele e ele faz o mal, quer reclamar. Quer reclamar quando acontece um furacão aí, que é o Deus de Israel que faz? Você quer reclamar? Se é você que tá orando pra ele. Você lembra aqueles filmes, eu assisti filme, onde o soldado, ele vai fazer uma oração pro Deus da guerra? Outro soldado fala pra ele assim, para de orar agora. Por quê? Porque o Deus da guerra ia descer. E no filme, o Deus da guerra ele desce. Não deu tempo pro cara mandar ele parar. Entendeu? O outro soldado tentou até falar pra ele parar, mas não deu tempo. Na hora que o Deus dele desce, daqueles soldados que estavam orando, os dois soldados eram do mesmo time. Um mandou o outro parar de orar. Na hora que aquele Deus ele desce, ele começa a matar tanto o time do oponente, quanto os próprios soldados que orou pra ele. Esses deuses aí que vocês adoram, ele não quer nem saber, cara. É só você pegar o Velho Testamento. Ele mata o próprio povo de Israel. Toda hora. Tá? Ele fala que ele tem um lado ali, que é o povo de Israel, mas uma hora ele tá do lado da Babilônia. Entendeu? Como é que funciona? Esses deuses, eles estão cagando pra humanidade. Deus inexplicavelmente todo-poderoso não tem inimigo. A criação de Deus sim. A impressão é que Deus precisa se esgotar para vencer o diabo. Rapaz, que pergunta boa, hein, cara? Parabéns aí pro rapaz que fez essa pergunta muito boa. Boa pergunta, achei. Nossa, excelente. Não, sim, é boa a pergunta, porque o Deus de Israel é o próprio diabo. Você pode dar o nome que você quiser pra ele. Diabo, Satanás, Lúcifer, Deus. Ele é tudo isso aí. Entendeu? Ele é tudo isso aí. Jesus falou, Pai justo, o mundo não te conheceu. A pergunta foi, qual o nome dele, André? Tenho que concordar com o Rodriguinho. A pergunta foi muito boa. André Apolinário. Eu gostei também. André. Pessoal, só pra lembrar, a pergunta que o cara fez foi, Deus é todo poderoso, ele ia ter um inimigo como o diabo? A única inimizade é que Deus é vida e o diabo é morte. É só isso. Tá, gente? E o diabo fala que ele é Deus também. Ele fala que ele é isso tudo, mas o próprio Deus nem se importa com esse cara. Realmente, o Deus que é todo poderoso, né, que é onipotente, ele jamais teria nenhum ser como inimigo. O único que poderia fazer frente a ele é ele mesmo. Todo inimigo que fosse criado pra Deus seria produzido por ele. Sim, o Deus de Israel, ele tá no panteão, né? Ele é o mais grande do panteão, o demônio Deus de Israel. Por isso que ele fala, não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque Jesus veio e apresentou o verdadeiro Deus. Mas na época que o demônio falou isso, eles estavam adorando outros, como Marduk, é o demônio da Babilônia. Então cada região tem seus demônios, tá, gente? E olha que interessante, se você pegar assim e olhar os anjos, né? Tipo assim, o Gabriel, o Miguel, o Rafael, o Uriel. Olha aí no Google, pesquisa aí, aonde que preside esses anjos, que país cada anjo tem. Você vai ver que esses anjos aí, na verdade, não são anjos nada, são demônios, tá? E eles estão espalhados porque eu mostrei que esse Deus que espalhou todos eles. E está aí abaixo dele. Realmente não faz sentido isso. É uma ideologia que a galera tenta vender, que é simplesmente furada. Então, parabéns. Inclusive, o demônio tenta copiar isso, falando lá sobre a hierarquia deles, né? A hierarquia deles, onde ele, no panteão dos deuses, ele está acima dos demais. Mas não é verdade, porque só Jesus veio aí e Jesus estava acima de todos os demônios apareciam, Jesus falava, sai! O demônio já saía correndo. Isso aí o rapaz fez a pergunta. Você fez uma pergunta teológica profunda, que eu vou tomar licença que eu até tomei, Sérgio, desculpa, saiu, tranquilo. Eu vou responder com uma outra pergunta. Se Cristo é Deus e Cristo morreu, como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Jesus não é Deus, tá, gente? Mas se ele acredita nisso aí, ele tá mentindo, né? Tem que mentir, porque falar que Jesus é Deus, que dia que Jesus falou que ele era Deus? Cristo não morreu. Na mitologia, Rodriguinho, ele fez a pegadinha do malandro, né? Ele fez um... Primeiro que não foi sacrifício. Ele fingiu que morreu, ele sabia que ia ressuscitar. Se ele não sabia... Não, na verdade, quem ressuscitou ele foi o pai, né? O pai que deu esse poder pra ele, né?